Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais um webinar para vocês. O nosso convidado especial de hoje é o Dr. Délio Ciriaco. Ele é advogado, especialista na área do trabalho e da saúde. O Dr. Délio é sócio do escritório Ciriaco Advogados. Ele presta assessoria para a área da saúde, para laboratórios e clínicas. Hoje o Dr. Délio vai falar um pouco mais para nós sobre a nova RDC e o papel dos laboratórios de análises clínicas. O Dr. Délio também é colunista da revista Newslab, na seção Direito e Saúde, onde ele tem trazido muitos temas relevantes. E eu queria agradecer, doutor, pela sua participação, por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco neste novo canal da Newslab. Muito obrigado. A palavra está com você. Ciene, boa tarde. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite, né? Participar por meio desse canal também, poder bater um papo via vídeo, né? Eu que sempre escrevo para a Newslab, procuro sempre trazer colunas na revista sobre temas relevantes, temas que os laboratórios entendem como importantes. É um prazer participar via vídeo, então eu agradeço ao convite da empresa na sua pessoa, toda a diretoria, toda a presidência, toda a equipe de vendas, que vocês fazem um trabalho brioso e com certeza vocês são uma revista não só específica do nosso segmento, né, laboratorial, mas um divisor de águas para o bom lado do empresário, do estudante, do profissional e assim por diante. Então é um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho, trazer algumas migalhas bem-vindas, né, no bom sentido, sobre a nova RDC 786 de 2023 e o seu impacto jurídico, o papel do laboratório de análises clínicas, tá? Então, você já me apresentou, mas falando bem brevemente, nosso escritório fica aqui em São Paulo, tá? São Paulo capital, mas nós atendemos a todo o Brasil, assessorando, dando consultoria, parecer, defendendo em processos os laboratórios, clínicas médicas, os profissionais, se necessário for, junto aos conselhos respectivos. Nós temos uma expertise de equipe aqui, que não sou sozinho, é uma equipe que a gente costuma lidar bem com as questões, com as adaptações que o cliente necessita. E para a revista Newslab, nas nossas colunas bimestrais, a gente procura sempre trazer algum tema relevante e volta a falar. Então, quem for curioso aqui que está nos assistindo, se voltar a algumas edições anteriores, que todas estão disponíveis no site da Newslab, vai encontrar temas como regulamento interno, RDC, parte 1, parte 2, que vai sair já de antemão, né, na nova revista. Vai encontrar questões sobre o uso de uniforme, sobre banco de horas. Tem alguns temas relevantes, não só na área de direito do trabalho, não só sobre a RDC, mas sim temas que vão tendo consulta de uma edição para outra, vão tendo procura, ou vai acontecendo na sociedade, que é um dever meu procurar informar, alertar, e o conhecimento ele é feito justamente para compartilharmos. Então, quem for curioso, espero que sejam, acesse a Newslab, se cadastre, fale para os amigos, colegas e colaboradores se cadastrarem também, porque sempre tem algum tema que a gente julga relevante para a área laboratorial atrelado ao direito. Bom, sem maiores delongas, agradecimentos feitos, introdução feita, vamos falar hoje sobre a nova RDC 786 de 2023, que o texto que entrou em vigor agora, a partir do dia 1º de agosto do ano corrente, 2023, substitui a redação do texto anterior, a RDC 302 de 2005. Então, vejam, temos aí um lapso temporal de cerca de 18 anos, aproximadamente, né? Atingir a maioridade, né? Eu brinco com os nossos parceiros, amigos e clientes da área laboratorial. A RDC antiga, quando ia atingir a maioridade, foi substituída por uma RDC nova, moderna, mais arrojada, de acordo com as leis novas que surgiram nesse meio do caminho e algumas demandas, algumas necessidades que a própria área da saúde foi se conduzindo para isso, né? Então, era um texto que foi sendo criado, construído, costurado, modificado junto à Anvisa e os seus pares, né, os respectivos conselhos, os notáveis da área que foram abrilhantando a redação do texto. E é o texto que nós temos hoje finalizado em vigor, né, considerando ainda que terá os 180 dias de lapso para adaptação.
mas é o texto que realmente entrou em vigor a partir do dia 1º de agosto de 2023. E esse texto ele traz algumas questões relevantes, né? Não só tecnicamente para o laboratório de análises clínicas, para você, empresário do segmento de análises clínicas, mas também até mesmo uma questão comercial, se a gente pensar. O plano de fundo também é comercial, por mais que, obviamente, toda a RDC é extremamente técnica, né? Só que ele trouxe de plano de fundo comercial, que eu entendo desta forma, a possibilidade das farmácias realizarem alguns testes rápidos. Né? Lembrando que o teste rápido da farmácia ele não é um teste que a gente pode chamar de patognomônico, ele não vai fechar o resultado, então ele não vai tirar o brilhantismo do laboratório, a necessidade técnica do laboratório existir, ter o seu paciente, servir de realmente um apoio para o diagnóstico do paciente como um eixo fixo e central diretamente ligado com o médico. O laboratório não vai perder essa função, ainda bem, e não há de perder, né? Por mais que a gente fale em testes rápidos, em farmácia realizando, considerando as adequações que as farmácias precisam ter, mas isso não tira a total capacidade técnica que o seu laboratório tem em dar um parecer por forma de laudo no exame correto, bem centrado, vindo de uma coleta correta, uma calibragem de um aparelho correta, com protocolos, né, de gestão de qualidade corretos. Só que a RDC trouxe essa inovação. Então, até isso, trata-se de uma inovação que o seu laboratório vai ter que se adequar, porque possivelmente você vai ter, num prazo curto de tempo, talvez 1, 2 ou 3 farmácias ou mais do seu bairro realizando alguns exames. Não chego a chamá-las, viu, Luciene? Eu não estou chamando as farmácias de concorrente porque, enquanto a farmácia está com aquele teste rápido, aquele teste, aspas, menos criterioso, o laboratório ele exerce um papel dignificante na área da saúde, né? Com toda a técnica, com todos os profissionais que lá estudaram, com toda a equipe, o corpo técnico do laboratório, mas a gente tem que considerar que alguma fatia da população vai transitar pela farmácia. E o transitar pela farmácia pode assustar num primeiro momento, mas aí entra a questão comercial. Mas se o laboratório, talvez dentro das normas éticas que regulam a profissão e o segmento, evidentemente, souber explorar, ele vai ter como fundo de marketing a questão de que o exame feito na farmácia foi só o primeiro filtro. Isso não tira a necessidade de ter um exame mais detalhado, mais criterioso, com uma outra análise e outros exames correlacionados, que este sim é no laboratório. Eu acho que essa educação ela é muito importante, né? Porque a população em geral não conhece toda essa norma que o laboratório segue, todo esse controle de qualidade rigoroso, né? Para entregar o diagnóstico fechado, né? Então, quando ele vê lá que um teste custa tanto na farmácia e no laboratório custa tanto, ele não sabe diferenciar o porquê desse preço, né? Que no laboratório vai ser mais caro. Então, é importante também, junto, né, com tudo isso, com a propaganda da farmácia, acredito que a educação da população, né, doutor? Sobre Exatamente. O que ele está comprando na farmácia e o que ele está comprando no laboratório, né? Exatamente. É até uma questão cultural, mas cultural para os dois lados, porque, veja, por mais que a farmácia provavelmente terá um exame num custo rápido ali, prático, dinâmico, esse exame, obviamente feito no laboratório, tem uma credibilidade, um perfil, um controle de qualidade, questões operacionais e técnicas muito maior. Tanto é que não tirou a excelência do laboratório, a RDC. Ela simplesmente abriu para a farmácia realizar alguns testes rápidos que, se nós pararmos para pensar, já tem ocorrido de alguns anos para cá, principalmente com o advento da Covid, né? Principalmente com o advento da Covid. Então, só que a população, lugar de exame é no laboratório, ponto. Não tenho dúvidas disso e defendo essa ideia, porque para mim é a ideia correta, é o correto a se fazer. E a população também tem esse sentimento. Então, até para nós, vai soar estranho quando você vê o exame A, B ou C
sendo possível ser realizado na farmácia. Então, não sei se vai ter uma aceitação tão boa a curto ou a médio prazo. E se tiver, vai do laboratório transformar essa aceitação no marketing positivo para si mesmo, né? Lógico, o nosso bate-papo aqui não é de marketing, mas como a gente conhece muitos colegas, transita muito nas áreas, e reunião em cima de reunião que eu faço com os laboratórios que assessoramos, é uma preocupação, né, dos nossos clientes, que deve ser uma preocupação dos nossos leitores, dos nossos ouvintes e quem está nos assistindo. Então, eu entendo que o marketing positivo, realmente demonstrando o seu controle de gestão de qualidade, o seu controle operacional, a qualidade do seu serviço, do seu laboratório, a segurança jurídica que o seu laboratório dá, é muito maior do que realizar e se conformar com um teste rápido. Na pior das hipóteses, fez o teste rápido na farmácia, corre para o laboratório e faça um teste mais ponderado, um teste mais completo, exames correlacionados, que aí o seu médico e o responsável técnico do laboratório vai poder te orientar muito melhor. Se a gente for pensar até vamos dizer, um simples teste de gravidez, né? Se a pessoa não tem a orientação correta de quanto tempo precisa ter de atraso para fazer ou um exame de urina, ou um exame de sangue, ou um beta-HCG, ou um quantitativo, ela já pode ter uma série de problemas. Se ela fica uma semana após a relação, ela vai lá, faz um teste de urina, dá negativo, ela vai feliz da vida e depois não era nada disso. Então, é importante a população aprender também, né? Assim como os laboratórios têm que aprender como é que vai lidar agora com essa nova situação, como a farmácia vai divulgar isso, a população também ser bem orientada a respeito disso, né? Sim, é uma revisão cultural dos dois lados, né? Da empresa, da população, dos pacientes, e eu acho que enraizar ainda mais na população, mas começa pela própria equipe de trabalho, né? Pela equipe de colaboradores do laboratório, a defender a ideia de que realmente a maior segurança de todas, a maior técnica, a melhor excelência na prestação de serviço para o exame, ela vem do laboratório, né? Exatamente. Volto a falar, lugar de exame é no laboratório. Bom, entrando um pouquinho mais na RDC, continuando, né, melhor dizendo, ela traz essas questões de plano de fundo que podem ser questões a serem exploradas culturalmente, comercialmente, né? Só que ela também acaba por colocar algumas implicações jurídicas, né? Porque a RDC por si só é uma norma, né? É uma norma que ela é vinculativa, ela não é opcional. Então, você que tem um laboratório, que tem 1, 2, 3 postos de coleta, que contrata um outro laboratório para ser o seu apoio, você que está hoje numa clínica, está no hospital, trata desde o PS até o paciente passante na rua para entrar, a RDC, vocês sabem, ela é vinculativa, ela é obrigatória, e o seu descumprimento, ou o seu descumprimento total ou parcial, é uma falha grave. Pode gerar multa, gerar penalidade, gerar sanção e até mesmo a lacração e ou fechamento, dependendo da gravidade da sua empresa, do seu laboratório. Então, mesmo que eu pegar a sua empresa, lacrar e falar, você vai ficar uma semana fechada até a sua regularização, ou ter uma multa, ter outra multa, ou ainda pelo não cumprimento de algumas normas lá estabelecidas, né, que são os artigos, você não conseguir acreditação para o seu laboratório. Então, a RDC ela trouxe algumas preocupações e implicações jurídicas, que eu até menciono no artigo que sairá na próxima edição da NewsLab, salvo engano, a 179, né? Estava no mudo aqui, perdão. Exatamente, edição 179. 179. Inclusive, eu estou aqui com a 178 em mãos aqui, né? Tem o nosso artigo parte 1 da RDC, né? E na 179 virá parte 2. Eu até trago que muitas questões que a nova RDC traz na sua redação são preocupações, faz parte de um dia a dia que o laboratório, o empresário, o gestor do laboratório até tem. Mas tinha por uma questão de preocupação técnica mesmo, de querer atingir a excelência técnica na sua empresa, né? De ser considerado um bom laboratório, né? De ter as acreditações. E isso agora veio acompanhado de algumas obrigações legais, da formalização.
Então, eu não acho que a RDC, Luciene, ela torna excessivamente burocrática a relação laboratório-paciente, laboratório-empregados, ou laboratório e outras questões de gestão de qualidade, de controle externos, operacionais. Não, eu não acho que ela torne excessivamente burocrática. Mas ela criou algum mecanismo burocrático de certa forma. Não de maneira excessiva, mas criou. Então, pontuando aqui de uma maneira objetiva e breve, e talvez já fica até a dica que talvez a gente precise pensar num outro webinar daqui a uns meses, quando a RDC estiver um pouco mais formatada, surgirem lacunas, e essas lacunas eventualmente forem supridas, né, pela Anvisa por meio de algumas instruções normativas, talvez tenha necessidade de nós revermos algum posicionamento ou aprimorarmos alguma questão falada hoje aqui, ou escrita até mesmo, né? Então, temos que, lá no artigo 44, e aqui eu peço licença aos senhores, eu estou com outro monitor ao lado, por isso que eventualmente eu vou virar aqui o meu pescoço. Lá no artigo 40, 44 da RDC, ela traz já uma questão importante, importante e burocrática. Artigo 43, para ser mais exato, no capítulo 9, são as questões da contratualização, né? Quando a gente fala em contratualizar, é algo que, evidentemente, é o formalismo. E eu sei que os senhores, as senhoras, já fazem isso no seu laboratório, mas ainda tem quem fecha algumas parcerias comerciais na base da troca de um e-mail, na base da troca de um WhatsApp, ou de uma maneira mais informal, ou antigamente, né, no fio do bigode, como se falavam, é exceção à regra, mas ainda tem. Ou até mesmo se você tem um contrato, né, de você com uma clínica onde você tem um posto de coleta, do seu laboratório com um hospital, do seu laboratório com uma parceria com uma empresa, com uma medicina ocupacional, ainda que você tenha o seu contrato, tem que ver se ele é um contrato basilar ou se ele é mais completo. E se ele for completo, se ele está dentro das normas lá do artigo 43 e seguintes da nova RDC, né? Então, a questão contratual, ela ficou extremamente explícita. Tudo que você realizar no que tange a postos de coleta, parcerias, prestação de serviço, contratação, você sendo contratado ou contratante, tanto faz, tem que ter uma formalização explícita do meio que você vai utilizar, quem é o RT, quais exames você irá realizar, né, os mecanismos, a metodologia que você irá constar nesse contrato, até onde vai a responsabilidade de uma empresa ou de outra, né? Algo que muitas vezes tem nos contratos, evidentemente, mas talvez falte alguns detalhes. E se no seu contrato faltam alguns detalhes, você tem duas opções. Esse contrato ele precisa ser reajustado ou por meio de um aditivo contratual ou até mesmo a confecção de um novo contrato, que muitas vezes é a melhor saída, tá? Porque às vezes o aditivo contratual ele fica tão pesado na redação, tem tantas cláusulas, que na verdade ele é uma nova redação contratual. Então, não tenha medo de falar para o seu parceiro, para o médico da clínica, para o dirigente hospitalar, para o dono da medicina ocupacional na qual o seu laboratório faz parte do time. Não tenha medo de falar que, devido a uma mudança da RDC, você vai precisar realizar reajustes jurídicos de cláusulas do seu contrato e que você enviará nos próximos dias, ou tão breve que seja, uma nova minuta para análise e avaliação, mas que aquela minuta ela vai conter os critérios necessários que a RDC traz. E por que ela traz esses critérios? Para dar segurança jurídica para a sua empresa, para outra empresa e para o paciente. Então, a segurança jurídica que você já queria ter para fins muitas vezes de pagamento, de inadimplência, agora se tornou obrigatória. É tão obrigatório que esse contrato ele não pode estar trancado a 7 chaves. Veja, ele não tem que estar escancarado para ver, até porque geralmente ele goza de informações confidenciais, né? Mas ele tem que estar relativamente de fácil acesso, entre aspas, para que caso venha um fiscal, o fiscal da Visa local possa ter acesso, caso solicite. Então, não é que ele quer entrar na relação privada. A sua empresa, pela regra, é uma empresa privada e a outra também. Ele não tem autonomia para gerir a relação que vocês estabeleceram. Mas ele tem que ver se formalmente aquele contrato preenche meia dúzia ou uma dúzia de cláusulas que a RDC fala.
Então, olha a importância de existir um contrato, primeiro de tudo, que esse contrato seja adaptado à nova RDC e que tenham pessoas chaves dentro da sua instituição de saúde, né, do seu laboratório e ou da outra empresa, que consigam eventualmente ter acesso caso recebam a visita da fiscalização local. Isso é obrigatório, né? Então, é uma questão que vai ter que se adaptar. O informalismo saiu de cena, entrou o formalismo, e se você já estava numa relação formal, vão ter pitadas de questões obrigatórias nesse seu instrumento jurídico. Então, até mesmo a assessoria jurídica de sua confiança tem que rever tudo isso. Se você não tiver, procure uma assessoria jurídica de sua confiança, preferencialmente que entenda da área laboratorial, né, para facilitar a comunicação, porque realmente precisa rever toda essa questão. Bom, continuando, né, e não necessariamente na ordem cronológica dos artigos, esse outro ponto que eu gostaria de trazer também de maneira breve, ele está lá em meados do artigo 30 para frente, né, em meados do artigo 30, 33 para frente, que prevê toda a segurança, e aí sim, é segurança jurídica, obrigatório, tá? Que o laboratório tem que ter acerca dos dados do paciente. Né? A segurança jurídica dos dados do paciente vem por meio da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que ela foi instituída em 2018, teve a sua vacatio legis, que é o período de descanso da lei, né? Período de vacância até que ela entre em vigor, e a vacatio legis da LGPD eram de 2 anos, entrou em vigor alguns meses depois, que veio pandemia, uma série de coisas, mas ao entrar em vigor em 2020, deu-se mais um ano para que as sanções começassem a ser aplicadas, então deu mais um ano para 2021, e hoje, já em 2023, plenamente em vigor, com as sanções sendo possíveis serem aplicadas, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, agora ela consta também na RDC. Né? E ela consta em qual sentido? De que você, laboratório, tem que prover todos os meios para guarda, armazenagem, coletagem, manutenção e sigilo dos dados do seu paciente. Né? Vamos lembrar que o paciente, ele é um cliente do seu laboratório. E se ele é um cliente, ele é um consumidor. Pessoa que vai aí no seu laboratório realizar um beta-HCG, realizar um exame de colesterol, realizar qualquer outro exame que você tenha no seu portfólio, é um consumidor. A LGPD, ela protege essa relação empresa-consumidor para que não haja vazamento de dados, né? Propositalmente, dolosamente, né? Por algum membro da equipe, infelizmente, ou ainda que eles sejam extirpados, que eles sejam furtados do seu sistema. Então, a LGPD traz essa obrigatoriedade para a sua empresa que está prevista na RDC. Então, se você tem documentos físicos, termos assinados, xerox de documentos, guias, uma série de questões, você tem a obrigação de arquivá-las, guardá-las, dar a manutenção e armazenamento correto para quando você coleta esses dados. E se você tem esses dados virtuais, ou físicos e virtuais, você tem que criar mecanismos de software, de prevenção para documentos na nuvem, da contratação de empresas que têm bons sistemas, né, que garantem essa segurança via software, para que não hajam espiões dentro e que possam furtar, para que não venha um ataque hacker e furte e vaze esses dados, né? E vamos imaginar o seguinte: vazar os dados dos seus clientes já é muito ruim. Não pode, nem dos seus colaboradores, etc. e tal, salvo se tiver previsão ou autorização legal. Agora, vazar dados ou ter o vazamento de dados, proposital ou não, de dados sigilosos, né, em nível 1, como de fato são as informações da área da saúde, é muito pior. Né?
Então, já é errado, já é considerado uma falha grave no sistema de qualquer empresa, o vazamento de dados físico ou virtual, do nome, do RG, de um telefone. Quando eu ponho isso tudo agregado aos resultados de exames laboratoriais, aos pedidos de exame, aos resultados, é muito pior. Então, a RDC, Luciane, ela trouxe essa previsibilidade e essa obrigatoriedade do laboratório zelar, ter esse dever de guarda, de coleta, armazenamento e guarda. E aí a leitura que tem que se fazer, ao nosso sentir, é comparar os artigos da RDC, né, 30, 35 seguintes, que prevêem essa questão da LGPD, comparado com a própria Lei Geral de Proteção de Dados, porque fazendo essa simbiose da RDC com a LGPD, você vai saber instituir o programa de LGPD na sua empresa para você, para os seus funcionários, para os seus fornecedores, para os seus pacientes, vai saber o que você tem que ter de prevenção, seja uma prevenção física, para ter um arquivo com chave trancado e criar os protocolos disto, ou uma proteção virtual da empresa de software ou da sua TI, e isso é de suma importância. Nós tivemos agora, recentemente, saiu nos jornais, aí amplamente divulgado, que o Facebook deixou vazar os dados de mais de 20 milhões de usuários. Né? Então isso é uma falha grave no sistema. E o Facebook ele não existe, entre aspas, né? Semanticamente ele não existe no papel, ele existe só virtual. O seu dado não está no papel. Você fez um cadastro, linkou um e-mail, linkou uma data de nascimento, aquilo foi vazado para empresas que tinham interesse no segmento de busca ou no seu perfil, né, de empresa, de laboratório, de idade, de consumidor. Isso, quando vazado dados totalmente sigilosos, em nível 1, em nível urgente, urgentíssimo, são dados da área da saúde, é muito pior. Então, quando você vê lá na RDC os termos e os artigos que utilizam a sigla LGPD, de Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que correr na Lei Geral de Proteção de Dados, efetivamente, para que você tenha um estudo das duas normas jurídicas para criar a proteção e a blindagem para o seu laboratório, tá? Quanta coisinha, né? E estamos no começo ainda, mas também não vamos conseguir abraçar tudo na totalidade. Acho que nem é o intuito deste webinar, é trazer esclarecimentos específicos, pontuais, mas de uma maneira talvez um pouco mais lúdica que ler o conteúdo. No que pede, pois não? Perdão. Eu ia falar até porque nas redes sociais do doutor, né, @Ciriaco Advogados, né, deve ter bastante material complementar também. Acredito que o doutor também tem os contatos lá para quem tiver dúvida ou precisar de alguma assessoria nesse sentido, né, doutor? E, como você já mencionou, os artigos da Newslab também. Eu estou te cortando, perdão, pode falar agora. Imagina. Tudo isso que nós estamos falando, em algum momento foi falado ou será falado nos artigos da Newslab, né? Então, quem gosta de ver o webinar, veja, é um prazer tê-los aqui, mas isso não impede, e fica o convite para você retroagir nas edições anteriores, na área de Direito e Saúde, na qual eu tenho o prazer e a honra de fazer parte do time da Newslab. Tem várias questões, várias dicas da parte trabalhista, da parte consumidora, agora da questão da RDC, que eventualmente são interessantes para você aplicar na sua empresa. Tá certo. E as redes sociais é @Délio Ciriaco, Ciriaco com C, e @Ciriaco com C também, @Ciriaco Advogados. É um prazer tê-los lá. Lá tem os meios de contato para quem quiser entrar em contato conosco, nos procurar. E na edição da revista também tem no cantinho da coluna os nossos contatos. Bom, continuando, né? Então, quando a gente fala em contrato, temos essas questões, LGPD, temos os outros comentários feitos aqui, mas não é só, tá, Luciene? Ainda tem algumas outras articulações importantes. Por exemplo, a gestão de documentos, né? Então, a gestão de documentos que a RDC traz está lá no artigo 81 e seguintes da RDC. Quando ela fala em gestão de documentos, ela também traz uma obrigatoriedade, algo vinculativo para o laboratório guardar, armazenar, tudo isso, tá? Então, você tem que criar protocolos, e esses protocolos, você, gestor de laboratório, pelo amor de Deus,
crie os protocolos e crie POPs desses protocolos, porque eles têm que existir, têm que serem guardados, arquivados, armazenados, e você vai ter que ter uma continuidade para demonstrar. Não espera lá os 180 dias. A partir de hoje, de ontem, você já deveria ter começado a implementar os protocolos de guarda, armazenamento, tá bom? Para que isso vire rotina sua e do seu time de colaboradores. Então, por exemplo, no artigo 81, ela fala claramente que todos os documentos que tratam aquela resolução, né, laudos, contratos, exames, vigentes ou não, têm que ser arquivados por no mínimo 5 anos. Inclusive, isso é o que eu falo sempre nas nossas aulas de especialização, de turmas fechadas ou de treinamentos VIPs, que a lei fala 5 anos, mas como eu sou chato, né, nos treinamentos, eu sugiro guardar de 6, 7 para cima. Se você colocar como protocolo 6 ou 7 anos, você está com uma margem boa, embora a lei fale 5. Tenta lidar com uma gordura que é uma pequena gordura, tá? Quando a gente fala em 1 ano ou 2 a mais, pode ser muito documento, mas isso faz parte da sua produção, faz parte da sua empresa, né? De repente um arquivo a mais, um espaço maior na sala de arquivos, um arquivo terceirizado, ou mais dados na nuvem, no servidor, são bem úteis. Então, se você quiser cumprir a lei, no mínimo 5 anos. Se você se sentir à vontade para seguir o meu conselho, no mínimo de 6 a 7 para te dar uma maior segurança jurídica. Mas essa gestão de documentos de que trata a nova RDC, agora ela existe, ela não paira dúvidas. Tá? Então é mais uma preocupação a ser anotada ali, né? Ter o ok, o check, se o gestor vai começar a cumprir, já está cumprindo, ou precisa se adequar em algum detalhe, né? São questões importantes que, volto a falar, Luciene, eu não tenho dúvidas que quem está nos assistindo sempre teve cuidado com isso. Eu não tenho dúvidas. Porém, agora eu tenho que ver se o meu cuidado, por quanto gestor, dono de laboratório, se o meu cuidado, ele casa com o que fala a lei, que é a RDC. Se existe esse casamento. Se existir um pouquinho a mais, não tem problema. É uma gordura saudável, né? A lei fala em guardar 5 anos, eu guardo por no mínimo 7, é perfeito. É o meu sonho de cliente, você. Mas se você guarda por 4 e a lei fala 5, se adeque. Porque agora são no mínimo 5 anos. Tá? Então, toda essa gestão documental, física ou online, de dados, ela é de suma importância. Tá? Contratos, registros, protocolos de treinamento, comprovantes, certificações, e me arrisco a dizer mais até, por cautela, tá? Guarde isso também na área trabalhista. Então, na área trabalhista, o empregado, né, ou colaborador que quer ingressar com uma ação trabalhista, ele tem até 2 anos para ingressar com essa ação a partir do momento do desligamento dele, né? Em regra geral. E ele pode pleitear os últimos 5 anos. Então, se você tem recibos, olerites, contratos de prestação de serviço, os programas laborais, né? PCMSO, PPP, LTCAT, PGRS, a nova nomenclatura, guarde por no mínimo 5, 6 anos também. Cria uma continuidade desses arquivos. Isso é importante para você e para sua equipe, tá? Ah, Délio, mas você quer então que eu tenha uma sala cheia de papéis? Infelizmente não tão cheia, mas existe a burocracia. Eu prefiro que você tenha 1, 2 salas cheias de papéis, de arquivos e mais esses arquivos na nuvem do que corra um risco e eventualmente sofra uma sanção jurídica por não ter o documento, por ter jogado fora. Bom, o que mais que eu fiz aqui nas minhas anotações, Luciene? Olha que interessante. Tem uma questão, Luciene, que a nova RDC traz, que é uma questão que eu achei o grande acerto. Tá? A nova RDC está muito boa a sua redação, no que pese, não sei se você acompanhou as últimas notícias, né? Hoje nós estamos fazendo essa gravação aqui em agosto, né? Mas já tiveram algumas notícias de alguns dias atrás de que tem alguns conselhos de classe, já teve lives de presidente, já foi parar nas redes sociais que estão querendo criar movimentos ou até mesmo ações judiciais para interpor, mas enfim, são ações judiciais que pode dar certo, pode não dar, mas vamos lidar com o que nós temos hoje. A RDC 786 vigente na redação atual, e que para mim ficou uma redação muito boa. Ela traz uma questão que foi o grande acerto.
que é o que eu ia dizer anteriormente. Está lá no artigo 91 e seguintes, quando fala da educação permanente. Por quê? O laboratório, o funcionário da saúde, né? O colaborador da área da saúde, ele sempre teve uma preocupação de participar de congressos, reuniões, cursos, eventos, simpósios. Isso é muito claro. Basta a gente ver aí o tanto de inscritos que tem em todos os congressos, seja na área ou por conta acadêmico, até os profissionais. Isso é muito interessante. Mas agora, formalmente, a RDC 786 trouxe essa obrigatoriedade de você instituir no seu laboratório um programa de educação permanente. E a leitura que nós fazemos, por quanto assessores jurídicos, né, de empresas, de laboratórios, é que essa educação permanente, primeiro, ela não é voltada somente para a sua equipe técnica. E nem poderia, porque o laboratório ele é composto de várias equipes técnicas e não técnicas, né? Eu tenho a fase pré-analítica, que é todo um conjunto da obra importantíssimo. Eu tenho a fase analítica, que é de suma importância também, né? Então, a educação permanente, ela não precisa ser só para a sua área técnica. Ela pode ser desde o seu manobrista, pode passar pela sua recepção, pelo atendimento, pelo seu corpo administrativo, tá? Pelo seu corpo técnico, sim, pelas coletoras, pela sua equipe de coleta externa, pelo seu motorista, pelo seu transportador. O transportador de material biológico, ele tem que ter treinamento. Inclusive, tem curso específico para obedecer às RDCs um pouquinho mais antigas, né? Então, você, dono do laboratório que está nos assistindo, ou você, colaborador, dê um toque lá no gestor, que o laboratório tem que instituir essa educação permanente, e eu aconselho que seja para todos os setores. Não adianta, Luciene, eu ter um corpo técnico que, por ano, realiza 2 ou 3 cursos ofertados pelo laboratório, se o meu atendimento não está atualizado, se a minha recepção não está atualizada com as tendências, Código de Defesa do Consumidor, pacientes com nome social, questões para portadores de necessidades, né, de necessidades especiais, dos deficientes. Eu tenho que ter um corpo e um time totalmente atualizado. É isso que é importante. Pois não? Exatamente, falando exatamente, o doutor até já mencionou, o transportador é importantíssimo, né? Se você tiver um biomédico especializadíssimo, mas a amostra chega para ele em condições já ruins, né? O que ele vai? Não adianta, a especialização toda dele não adianta para o resultado final, né? Exatamente. Se eu não tiver alguém na logística que preveja que o transportador vai fazer X caminho, de modo que aquela amostra chegue com a qualidade a qual foi coletada, né? Ela ficou prejudicada, essa amostra. Então, é um conjunto da obra que tem que ter treinamento contínuo, sim. A educação permanente prevista lá no artigo 91 e seguintes é algo que eu considerei muito bom. Tiro o meu chapéu que Provisa, porque isso é importante. Mas aí, como nem tudo são flores, não basta você, gestor do laboratório, ofertar essa educação continuada para toda a sua equipe, né? E aí você pode fazer administrativo num período, área técnica no outro período, transporte em outro. O importante é você ofertar. Mas não vale só você ofertar, você tem que documentar. Quem foi o ministrante do curso, qual foi o tema, a certificação, todos têm que se assegurarem dessa qualidade do treinamento, tem que ter papel virtual, né? Um diplominha, um certificado virtual ou um papel físico. Mas você tem que ter todo o rastreio desse certificado, quem ministrou, qual foi o tema, quantas horas de curso, o que foi aprendido ou não aprendido e procurar instituir como realmente sendo algo continuado e ter esse relatório. Seus colaboradores, seu certificado, a sua empresa tem, cria uma lista dos colaboradores que participaram, carga horária. Sempre tivemos aí boas empresas a ofertar cursos e hoje não é diferente. Tem aí grupos de laboratórios, associações que ofertam esses cursos, profissionais, escritórios, né, que podem ser parceiros para ofertar curso. O importante não abandone o seu time, dê sim essa educação continuada, tá? Então isso foi uma grande questão importantíssima que eu considero na RDC, que era uma preocupação também prática dos laboratórios, mas agora está chancelada, está escrito lá que você tem que dar essa educação continuada.
Bom, sem maiores delongas, para finalizar, que eu separei aqui o último tema, temos um tempinho ainda? Claro. Então tá. Esse último tema eu vou falar em linhas bem gerais, porque ele fala sobre a gestão de qualidade, né? O controle de qualidade interno que o laboratório tem que ter, que é de suma importância. E aí, mais uma vez, quarta, quinta vez que eu falo, não que isso não fosse uma preocupação sua, mas agora está formalmente escrita essa obrigação, não mais preocupação que você tem que ter. E aí você, gestor de laboratório, vai procurar os melhores meios de criar as acreditações, de criar o seu controle interno de qualidade, né? Toda essa sua gestão por meio das organizações, de empresas que ofertam isso, tendo sempre documentalmente comprovado, arquivado. E quando a gente fala em documentar e arquivar, você já remete à gestão de documentos, que você remete à questão contratual, que prevê também a guarda silenciosa desses documentos, que é o que prevê a LGPD. Então, está vendo como, de certa maneira, a RDC está toda amarrada num grande conjunto da obra? Mas a gestão de qualidade é algo importantíssimo para o seu laboratório, por meio de empresas, associações, órgãos e entidades que fazem essa acreditação, porém dentro da norma, com os documentos necessários, com os controles, cursos, treinamentos formalizados, tá? Então, isso é o último item desse nosso primeiro webinar, mas longe de exaurirmos aqui as questões da RDC, tem muito assunto ainda. Ela é um bebê, né? Acabou de nascer, ficou na incubadora, né? E acabou de nascer. Nasceu dia 1º de agosto, né? Hoje nós estamos no dia... Pode falar a data de hoje aqui? Pode, claro. Hoje nós estamos no dia 16 de agosto, né? Então ela entrou em vigor agora, tem aquele lapso temporal para adaptação dos 180 dias, né? E muitas águas vão rolar, né? Eu costumo definir algumas situações jurídicas novas que criam impacto, criam furor, preocupação, como um caminhão aberto de melancias numa estrada sinuosa. Esse caminhão ele vai indo na estrada sinuosa, curva para lá, curva para cá, algumas melancias vão cair e as que estão dentro ali da caçamba vão se ajeitar. E as que se ajeitarem é o que a gente tem que estudar no final das contas. Então pode ser que algumas questões caiam, outras questões sejam aprimoradas, vinda da própria Anvisa, alguma orientação ou outra, e que daqui a algum tempo, dias ou meses, faz com que nós estejamos aqui novamente no webinar ou nos escritos em colunas, nos pareceres que eu dou para os nossos clientes, revendo algum posicionamento, né? Eu falei A, mas agora eu falo B, porque é a necessidade de falar B, rever algum posicionamento, aprimorar algum outro, que nem eu disse no começo. Então, eu acho que muita água ainda vai rolar, algumas adaptações vão ser necessárias, e é importante que dentro desse conjunto da obra, os órgãos públicos falem a mesma língua. Isso é de suma importância. Não adianta você dar a melhor interpretação para a RDC, junto com o corpo jurídico, junto com o corpo de gestão de qualidade, se as visas, as vigilâncias locais não falarem a mesma língua. Porque senão a vigilância local do município A vai falar A, a vigilância do município B vai falar Z, e isso é ruim para o sistema, é ruim para a sua operação de negócios, é ruim para a sua empresa, é ruim para nós que assessoramos e cuidamos juridicamente dos laboratórios, é ruim para todo mundo. Então, tão fundamental quanto é esse nosso estudo, esse nosso bate-papo, é que eles lá tenham esse bate-papo, tenham essas conversas, para que de maneira equânime e uníssona eles criem protocolos que seja válido do Iapoque ao Chuí, né? Não dá para eu ter pesos diferentes, medidas diferentes para o mesmo assunto, sendo que é um assunto nacional, né? A RDC ela vale em todo o território nacional. Então, as visas locais elas têm que criar protocolos de verificação, de fiscalização, de pendências ou de considerações dentro do possível a nível nacional também, é o que eu espero.
Então, eu finalizo aqui o nosso bate-papo com um agradecimento enorme à Newslab, né? Na pessoa do diretor-presidente Davi, na sua pessoa, Luciane, muito obrigado por esse bate-papo, a toda a equipe, o brioso time que vocês têm aí, desde a parte comercial, a parte técnica, a parte clínica, a parte da editoração. É um prazer fazer parte do time. Contem comigo e deixo o meu recado para você também que está nos assistindo, seja profissional, seja acadêmico ou seja gestor, dono, empresário de laboratório, que você tenha sempre o melhor caminho, que você trilhe a melhor gestão empresarial para a sua empresa, sempre pautado em questões e princípios éticos, bons negócios para você. Conte conosco, conte comigo, conte com o meu escritório caso precise, ou conte com uma assessoria jurídica da sua confiança, mas o importante é ter um corpo jurídico ao seu lado no dia a dia para lhe assessorar. Então, o meu muito obrigado, minha gratidão pelo convite de vocês. Muito obrigada, doutor, por tanto esclarecimento, né? Uma parte aí, mas eu tenho certeza que deve ter esclarecido muita coisa para muita gente. E o principal, deixar aí um caminho para onde o pessoal possa tirar eventuais dúvidas e procurar uma ajuda caso necessário. E nós que agradecemos pelo seu tempo, mais uma vez, por todos os seus textos, por essa aula aqui agora. E com certeza eu vou te cobrar a próxima, a continuação. Tá bom? Vai ser um prazer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma honra para nós também, tá bom? Muito obrigado, gratidão a todos. Obrigado. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Um abraço a todos, até logo.